Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Iniciamos nosso programa sempre agradecendo a você que nos acompanha, que permite entrarmos na sua casa de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. O nosso muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, no terceiro bloco, nós temos o prazer de receber Rogério Santiago, que é secretário do Meio Ambiente no município de Parnamirim. No segundo bloco, o professor Mário Sérgio, que é diretor do Colégio Salesiano. E neste primeiro bloco, o doutor Rosendo Cavalcante Neto, que é oftalmologista e também presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte. Doutor Rosendo, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. Prazer estar na Conexão Potiguar e estamos às ordens. O senhor assumiu este ano já, no finalzinho do ano passado, foi a eleição da Associação Médica do Rio Grande do Norte, e eu pergunto, qual a principal missão que o senhor tem como presidente dessa instituição? Estamos sucedendo Álvaro Barros, eu era o vice-presidente, conseguimos fazer uma chapa de consenso com o apoio de todas as entidades médicas, do CRM, do Sindicato dos Médicos e, obviamente, da Associação Médica, e o ponto principal é fomentar dentro da classe médica o interesse associativo, trazer para dentro da sociedade e resgatar a participação de todos, enfatizando a parte científica, a parte social e, principalmente, a luta pela dignidade médica. Quando o senhor diz a luta pela dignidade médica, o senhor está se referindo exatamente a quê? Hoje, a atividade médica em si, ela está bastante prejudicada e também fragilizada em função da situação que boa parte, principalmente no serviço público, boa parte das condições que os médicos trabalham. Você vê uma sobrecarga de trabalho, condições não adequadas, falta de insumos, falta de condições de trabalho, e o grande sofredor é a população e o médico, além de toda a área de saúde, todos os participantes do dia a dia da saúde. Essas faltas de condição que o senhor coloca, ela pode levar a erro médico pode levar a judicialização e por aí pode complicar. É por aí? Sem dúvida. A sobrecarga de trabalho significa que um atendimento que deveria ser feito num tempo bastante alargado em termos de se examinar bem o paciente, ele tem que ser feito com rapidez e, por vezes, até se escolher quem é que vai ser atendido. Muitas das vezes, você tem 3 pacientes graves e você tem que dar atenção aos 3. Chega o 4º paciente, você tem que dar atenção ao 4º. Se chegar ao 10º, você tem que dar atenção ao 10º paciente. Isso prejudica muito a qualidade do atendimento. E em relação à relação dos médicos com os planos de saúde, há conflitos? Como é que se dá essa negociação? Qual o papel da associação nestas negociações quando é necessária a sua intervenção? Hoje nós acabamos, inclusive, de finalizar agora uma rodada de negociações instituídas pela Comissão Estadual de Honorários. A Comissão Estadual ela é formada por 2 representantes do Sindicato dos Médicos, 2 representantes do Conselho Regional de Medicina, mais 2 representantes da Associação Médica e, no meu caso, a coordenação pelo fato de ser presidente da associação. Então, negociamos por mais um ano, dos 23 convênios que existem, dos principais em Natal, no Rio Grande do Norte, nós negociamos já com 19, faltam 3, mas estão bem encaminhados. Obviamente que se esperava muito mais. A necessidade e a maneira como os planos de saúde tratam hoje a questão médica fica muito a desejar, levando em consideração o próprio custo da medicina, levando em consideração a maneira como o paciente tem que ser tratado e, principalmente, o quanto o usuário, quanto o paciente, ele paga por aquele plano de saúde. Ele deveria ter uma atenção melhor por parte dos planos de saúde. Alguns médicos colocam de forma mais aberta, não sei se o senhor concorda, que o valor que o plano de saúde paga é um valor que poderia ser melhor, ou seja, um valor por consulta é muito baixo. O senhor concorda com isso? Concordamos, e essa é uma grande luta que nós
instituímos nesse ano. A comissão estadual, ela tem um mandato de 3 anos, esse foi exatamente o primeiro ano. Montamos uma base de negociações para esse ano. Como a comissão ela é permanente, ela não vai ser dissolvida e esperamos nos próximos anos termos reajustes que dignifiquem o ato médico. A consulta, como se sabe, é o ato principal. E hoje, quando você tira os custos de imposto, que é o custo Brasil, mas os custos operacionais, efetivamente sobra muito pouco para o médico, para ele sobreviver e principalmente para ele se atualizar, que esse é um grande ponto, porque a atualização na área médica é uma atualização contínua e é absolutamente necessário. E essa atualização, ela exige tempo do médico também. Significa que se ele ocupar todo o tempo trabalhando, ele vai ficar ultrapassado para as inovações. Não tem dúvida, e hoje, mesmo com a possibilidade de você ter acesso online a informações importantes, mas é absolutamente necessário a ida a congressos, porque você interage com os outros colegas, vê evoluções atuais em loco, e é necessário essa ida ao Congresso. O Congresso continua sendo uma ferramenta importante na formação continuada do médico. Os médicos no Rio Grande do Norte, eles assim, aderiram à associação de forma unânime ou ainda tem profissionais não associados? Hoje, o nível de inadimplência, em função até das questões mesmo econômicas, é um pouco significativa, mas nós estamos resgatando isso. Iniciaremos agora uma reforma na área física da Associação Médica, reforma inclusive no auditório e outras salas de reuniões, para exatamente fomentar mais a parte científica e motivar os colegas a voltarem a frequentar fisicamente a Associação Médica. Neste segundo semestre está programada alguma viagem para congressos médicos ou acontecerá no Rio Grande do Norte? A reforma do Centro de Convenções e a maneira como o Centro de Convenções hoje está operando, com essa reforma, vai trazer provavelmente alguns congressos importantes para o Estado. Congressos maiores, eles são planejados com 2, 3 anos de antecedência. Então, teve-se algumas dificuldades, mas é provável, com a melhoria do Centro de Convenções, que congressos maiores voltem para o Estado. Inclusive, o de pediatria já está programado, que é um congresso grande, inclusive. Quando o senhor está começando o seu mandato, está no primeiro semestre, mas como o senhor quer ser lembrado ao término dos 3 anos de mandato, qual é a sua meta como presidente? A Associação Médica hoje precisa de uma reforma da estrutura física, localiza-se num ponto de Natal, num ponto importante, que é na Hermes da Fonseca, e além da questão da melhoria da estrutura física para dar uma condição para a casa do médico, para ele ter condições de fazer curso, de se atualizar, também um relacionamento importante com a área de convênio, levando em consideração que o sindicato dos médicos tem o seu papel, o CRM tem o seu papel e nessa divisão a Associação Médica ela vai trabalhar na parte esportiva, na parte social e principalmente na parte científica, e é isso o nosso projeto. Perfeitamente. Queria agradecer ao Dr. Rosendo Cavalcante Neto, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, agradecer a sua presença e lhe passar o Jornal Potiguar Notícias, está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.